Quanto valeria uma pitada de areia para você? E que tal sem os elementos de ouro ou platina misturados? Apenas poeira da Lua. Um leilão recente vendeu isso por $500 milhão. Literalmente apenas uma pitada do que tem na Lua. Mas essa quantidade minúscula de sujeira aparentemente valiosa foi avaliada simplesmente por sua relevância histórica. Essa fração de areia lunar pegajosa era de um pequeno saco que foi coletado por Neil Armstrong na missão Apollo 11 em 1969. Era um grande pedaço da história humana e um lembrete físico de quando o homem pousou na Lua, algo tirado de um lugar que ninguém mais conseguiu. Vender algo do nosso satélite natural abre um novo debate sobre a legalidade de possuir, usar e vender recursos espaciais de partes sem dono do sistema solar. Atualmente, o mundo obedece ao Tratado do Espaço Sideral de 1967, que representa os fundamentos da lei espacial moderna. Esse tratado não previa o uso lucrativo do espaço para a exploração de recursos. Embora ele impeça qualquer pessoa de reivindicar a propriedade de quaisquer novos mundos, o valor potencial desses territórios não tem preço. A Lua não é apenas um trampolim para futuras explorações no espaço, onde as bases e possivelmente cidades lunares um dia irão prosperar. Para essa finalidade, os humanos precisarão desenvolver baías de expedição e fábricas para apoiar as transportadoras em suas cruzadas para novos mundos. Esse projeto vai precisar de bons investimentos. As estações de mineração fornecerão a economia da hipotética Cidade da Lua. Haverá infraestrutura e transporte de ida e volta para o nosso satélite natural. Tudo isso custará muito, muito mais do que uma lembrança de quando o homem pisou ali pela primeira vez. Então, além da poeira, o que mais poderia ser valioso na Lua? Há valor nos recursos dela. Não sabemos os números exatos, mas estima-se que haja mais do que se pensava no passado. Acredita-se que ela seja abundante em ferro, níquel e cobalto, entre muitos outros. Esses minerais dão a possibilidade de construir a Cidade da Lua. Assim como na nossa história, em que as cidades são reflexo de quais recursos estão em abundância em seus arredores, ali será a mesma coisa. Um local cinzento, com paredes de metal, pó de ferro e um concreto feito com areia lunar e grandes janelas produzidas com areia disponível e ilimitada. A Lua também é rica em silício, um ingrediente importante na produção de painéis solares. Tem cálcio para ser usado para fabricar as placas solares à base de silício, juntamente com outros ingredientes encontrados lá, como óxido de titânio, ferro e alumínio. O oceano de magma lunar, há muito adormecido que existe sob a superfície, contém magnésio. Ele é encontrado especialmente na crosta inferior e é útil para muitas finalidades, mas as mais importantes são para as ligas, já com a expectativa das viagens espaciais. A produção de aço requer muitas fontes de carbono, de importância crucial para sustentar as megafábricas e para as muitas milhares de naves que serão construídas. Numerosos materiais raros da Terra são usados em tudo que for elétrico. Eles continuam sendo mais valiosos e sua produção é mais notável à medida que a tecnologia avança, especialmente em veículos elétricos e turbinas eólicas. Embora os materiais raros da Terra sejam abundantes, você não os encontrará em muitas áreas concentradas. Eles estão espalhados por todo o planeta, então localizá-los e minerá-los é bastante caro, embora sejam mais necessários a cada ano. O processo de busca e mineração na Lua é muito mais fácil e será uma importante fonte alternativa. O nitrogênio, junto com o carbono, são elementos importantes para apoiar a colonização e a agricultura humana e garantir que o nosso satélite natural não apenas seja habitável, mas também tenha um suprimento constante de alimentos. Podemos obtê-los dentro da crosta lunar externa, então a agricultura é possível em biosferas vedadas. A mineração de metais é um processo difícil, mas o resultado vale a pena não apenas pelo valor, mas também pelos valiosos subprodutos que podem ser obtidos no processo de extração, como o oxigênio disponível para o ar respirável dentro da cidade e o hidrogênio, para garantir água para as plantas e consumo humano. Recursos valiosos não virão apenas da superfície lunar. Seu potencial de energia solar é tão grande que garantirá a captação das ondas solares para alimentar a Cidade da Lua. O fato de não ter uma atmosfera espessa e de não haver interrupções dos padrões climáticos remove alguns dos principais obstáculos que estão presentes na Terra. A energia criada pode ser suficiente para todas as demandas da Lua, e a curto prazo também pode ajudar a resolver muitos dos problemas de energia da Terra. A extração de recursos e requisitos para a manufatura serão significativos à medida que o tempo avança. Conforme a Cidade da Lua crescer e os humanos chegarem mais longe no espaço, isso exigirá cada vez mais energia. A produção das fábricas e em nosso satélite natural se tornará tão elaborada que precisará de fontes alternativas de reserva. A fusão movida a átomos será uma importante fonte de energia sem subprodutos perigosos.
ela será mais segura do que as tecnologias de hoje que usam urânio. Alimentar esse tipo de fusão exigirá o mais valioso de todos os recursos encontrados na Lua, o hélio 3. Ele também pode ser achado na Terra, mas em quantidade superlimitada devido ao nosso forte campo magnético, que garante que a vida possa prosperar aqui, mas ao mesmo tempo desvia os ventos solares, dificultando a produção de hélio 3. O nosso satélite natural não tem campo magnético e absorve o vento solar há bilhões de anos, constantemente acumulando um suprimento infinito de hélio 3 no processo. Ele absorve os ventos na camada superior de material sólido na Lua, também conhecido como regolito, e que torna a extração do hélio 3 uma atividade ainda mais valiosa. A mineração incluiria ainda a de todos os outros minerais valiosos no processo. É basicamente como acertar 2 pássaros lunares com uma só pedra lunar. O valor do hélio 3 é tão substancial que muitos países e empresas estão determinados a se estabelecer na Lua. O valor dele fica na casa dos trilhões de dólares. Algumas pessoas acreditam que a oportunidade que ele daria à humanidade seriam imensuráveis. Haveria energia ilimitada, sustentando milhões de empregos na cidade da Lua. Essa energia também atenderia às necessidades da Terra. Apenas 25 toneladas de hélio 3 poderiam suportar os Estados Unidos por um ano inteiro. O recurso abasteceria a Terra por milhares de anos e teria energia suficiente para ajudar a guiar os humanos ainda mais além no espaço. Isso permitiria a construção de portos espaciais ao redor do nosso planeta e uma viagem mais eficiente daqui para a órbita. De lá, as pessoas seriam transferidas para ônibus destinados a outros locais em todo o sistema solar. A duração dos voos espaciais reduziria significativamente, criando viagens mais frequentes em direção a Marte. Outros portos seriam erguidos em torno de sua órbita, dando suporte para novas colônias em sua superfície. Colônias de mineração com a ajuda da energia infinita se espalharão por todo o planeta Marte com recursos super valiosos existentes em seu solo vermelho. Essa nova era de colonização no sistema solar causará um efeito dominó à medida que continuar indo além, avançando a cada geração de naves desenvolvidas. As viagens se tornarão cada vez mais eficientes, pois o hélio 3 continuará a ajudar no avanço da tecnologia das naves espaciais. Postos avançados para todas as finalidades se desenvolverão nas luas de Júpiter e Saturno, desde a pesquisa da potencial habitabilidade para a vida em Europa ou em Encélados, até a continuação da tradição de extrair recursos valiosos em todos os locais. A nossa Lua continuará a encontrar maneiras de fornecer a energia necessária para a terraformação de novos mundos. Também ajudará a aquecer Marte e a alimentar um campo magnético artificial. Auxiliará ainda na construção de um grande refletor que poderá resfriar Vênus. Tudo isso será a base para a criação de mais locais habitáveis para as futuras gerações de humanos. Tudo graças a essa fonte inicial de energia da Lua. É difícil colocar uma etiqueta de preço nela, mesmo quando se sabe que há valor na captação de seus recursos. O tanto do que a poeira lunar realmente representa não pode ser determinado por um número monetário, mas por seu potencial de influenciar o que os humanos podem criar à medida que continuarmos a progredir como espécie. Nas profundezas do universo, há uma força misteriosa e poderosa, escondida, esperando para ser desbloqueada. Uma que poderia mudar o mundo como o conhecemos e se chama antimatéria. Vamos descobrir o que é essa coisa e como podemos usá-la para virar nossas vidas de cabeça para baixo. A antimatéria é a fantasia da ficção científica que ganhou vida. Você pode ter ouvido falar dela em Jornada nas Estrelas e Star Wars, mas na verdade é algo real que os cientistas vêm estudando há mais de um século. Mas o que é exatamente? E qual é a diferença em relação à matéria comum? Bem, vamos começar com o básico. Você provavelmente sabe que os átomos são formados por partículas minúsculas chamadas prótons, nêutrons e elétrons. Elas são todas feitas de matéria, que é o que nos constitui e o que compõe tudo ao nosso redor. E a antimatéria é exatamente assim, mas com uma diferença. Em vez de prótons, seus átomos têm algo chamado antiprótons. Em vez de nêutrons, antinêutrons. E ao contrário de elétrons, pósitrons. Basicamente, a antimatéria é composta de partículas com carga oposta, spin e outras propriedades da matéria normal. Enquanto um próton tem uma carga positiva, a do antipróton é negativa. E se um elétron possui carga negativa, a do antielétron, também conhecida como pósitron, é positiva. Entendeu? A antimatéria é uma espécie de gêmea amada comum.
é a imagem espelhada de tudo o que conhecemos. Assim como o Batman tem o Coringa, a matéria tem a antimatéria. Portanto, se você sempre quis saber como é estar em um mundo onde tudo é feito do oposto, esta seria a sua resposta. E aqui está a melhor parte. Quando as partículas de antimatéria e matéria se encontram, elas literalmente se aniquilam, liberando uma enorme quantidade de energia ao mesmo tempo. É por isso que os cientistas acreditam que ela poderia fornecer uma fonte de energia quase ilimitada. Agora, você deve estar se perguntando, onde está toda essa antimatéria? Por que não temos essas antipartículas voando por aí e soltando fogos de artifício malucos após cada contato com partículas regulares? Na verdade, os cientistas acreditam que, durante o Big Bang, a matéria e a antimatéria foram criadas em quantidades iguais, mas, por alguma razão, a primeira passou a dominar. Então, quando elas começaram a se destruir mutuamente, no final a comum venceu por um fio de cabelo. Por que isso aconteceu? Ainda não temos ideia. Esse é um dos maiores mistérios da física. Tudo o que sabemos é que foi assim que obtivemos o universo que conhecemos hoje. O que nos faz pensar em como ele seria se a matéria regular tivesse desaparecido. Mas esse é um assunto para outro dia. A antimatéria é considerada uma das coisas mais fascinantes da ciência. Ela tem o potencial de revolucionar nossa compreensão do universo e, claro, pode ser uma nova fonte de energia. Imagine um combustível que poderia impulsionar uma nave espacial até os confins da galáxia ou uma usina de energia capaz de abastecer uma cidade inteira. Isso é o que podemos obter se resolvermos esse quebra-cabeça. Mas como a antimatéria foi descoberta? Especialmente considerando que não havia nada dela no início do universo. Bem, os cientistas conseguiram descobri-la de uma maneira muito inteligente. Antes de mais nada, temos que voltar no tempo até o início do século XX. Foi quando um físico chamado Paul Dirac previu a existência da antimatéria. Ele tinha uma teoria de que, para cada partícula de matéria no universo, deveria haver uma antipartícula correspondente. Essa ideia causou um grande alvoroço na época. Mas sua teoria foi confirmada experimentalmente mais tarde. Na década de 1930, outro físico chamado Carl Anderson descobriu o pósitron, o oposto do elétron. Foi a primeira partícula de antimatéria conhecida. E essa descoberta foi um grande avanço na ciência. Os cientistas logo encontraram mais antipartículas, o que deu início a um campo de estudo totalmente novo: a física da antimatéria. Ainda estamos explorando esse assunto até hoje. Mas como foi que chegamos a essas partículas? Não acabamos de dizer que não havia mais antimatéria após o Big Bang? Bem, não é bem assim. Existe um pouco dela no espaço, mas ela é muito rara e achá-la é uma verdadeira caça ao tesouro. Os cientistas a procuram no espaço por meio da busca de raios cósmicos, que são compostos de partículas de antimatéria. Também podemos criá-la em laboratórios. Atualmente, os pesquisadores utilizam para isso máquinas super legais chamadas aceleradores de partículas. O maior e mais famoso deles é o Grande Colisor de Hadrons, do CERN. Essas máquinas disparam partículas minúsculas em velocidades altíssimas. É como um jogo cósmico de bilhar. Quando essas partículas se chocam umas com as outras, criam-as de antimatéria. Em seguida, são usados containers especiais chamados armadilhas Penning para armazenamento delas. É como manter uma pequena supernova em um frasco. Agora, graças à antimatéria, podemos mudar nosso mundo inteiro. Os cientistas estimaram que até mesmo uma pequena quantidade dela, como alguns gramas, poderia fornecer a mesma energia que a queima de milhões de litros de gasolina. Portanto, mesmo com uma quantidade mínima, seria possível abastecer uma cidade inteira por um ano. É como ter o poder de uma estrela nas mãos. É por isso que a comunidade científica está trabalhando em maneiras de usar esse superpoder para melhorar nossa vida. A ideia é utilizá-lo para produzir eletricidade, como fazemos com o carvão e o gás natural. No futuro, ele poderá ser empregado como uma fonte de energia super limpa e infinita. E também para alimentar naves espaciais, para que possamos viajar para outros planetas e estrelas.
Imagine um foguete que poderia nos levar aos confins da galáxia, movido pela energia da antimatéria. Até mesmo uma pequena quantidade dela poderia alimentar uma espaçonave por um período muito longo. E isso não é tudo! A antimatéria também pode ser útil na medicina. Os cientistas estão tentando empregá-la para combater o câncer e fazer imagens do interior de nossos corpos. É como uma super ferramenta capaz de ajudar os médicos de várias maneiras. Em resumo, ela é incrível e poderosa. Agora só precisamos descobrir como usá-la. E aí vem o problema. Embora seja super poderosa, também é muito difícil de produzi-la e mantê-la. É necessário muita energia para fabricar até mesmo uma pequena quantidade. É algo que requer insumos incrivelmente altos, o que a torna muito cara para ser gerada em grandes quantidades. Esses também são alguns outros problemas. Por exemplo, quando tivermos nossa pequena quantidade de antimatéria, como vamos armazená-la? Não podemos simplesmente colocá-la em um pote. As antipartículas são extremamente instáveis e também atraídas pela matéria comum, como um ímã para uma geladeira. Portanto, os cientistas criaram algumas maneiras inteligentes de guardá-las, como prendê-las no vácuo ou estocá-las em alguns campos magnéticos incrivelmente fortes. E mesmo assim, ainda é um processo delicado e caro. Esses e muitos outros motivos explicam por que a antimatéria ainda não é viável para a produção em larga escala. Se você estivesse tentando encher o tanque de gasolina do seu carro com ela, custaria mais do que o PIB de um pequeno país. Embora sua criação seja um enorme desafio científico, as possíveis recompensas são enormes. É por isso que, neste momento, os cientistas estão trabalhando para encontrar maneiras de produzi-la e armazená-la de forma mais eficiente e econômica. E, se tiverem sucesso, ela poderá se tornar a nova fonte de energia definitiva. A pesquisa da antimatéria é um campo fascinante e em rápida evolução. E, quem sabe, talvez no futuro, possamos abastecer nossas casas e carros com ela. Isso sim seria fantástico! A coisa mais cara do universo, sim grandiosa, é chamada de antimatéria. A teoria da sua existência foi registrada pela primeira vez em 1930, quando o elétron foi descoberto. Os cientistas pensavam que isso poderia significar que a antipartícula dela também deveria existir, e chamaram essa partícula hipotética de positron. Mais tarde, também se provou a existência dos opostos de outras partículas elementares, os prótons e nêutrons. Os chátons vieram depois. Quando uma partícula e seu gêmeo maligno colidem, desaparecem, liberando literalmente toneladas de energia. 10.000 vezes mais que uma reação nuclear. Mas tem um porém. Leva cerca de 100 bilhões de anos para surgir apenas 1 grama de antimatéria. E ela só pode ser criada usando o Grande Colisor de Hadrons. É por isso que o custo desta substância é de cerca de 62 trilhões de dólares. E não estamos nem perto de conseguir tanto. Ao longo de toda a história de observação espacial, apenas 2 objetos de outro sistema estelar, ou talvez mesmo de outra galáxia, entraram no nosso sistema solar. O primeiro foi o asteroide Oumuamua, descoberto em 2017. O segundo foi Borisov, um cometa descoberto em agosto de 2019. A nuvem de poeira que o cerca permite que os cientistas aprendam mais sobre as substâncias que podem ter chegado até nós de outra galáxia. Uma estrela incomum em forma de lágrima foi descoberta. Ela tem quase o dobro da massa do Sol e parece uma grande gota de lava por causa da estrela anã que fica nas redondezas. A amiguinha atrai a energia da sua irmã mais velha e distorce sua superfície. Os buracos negros também podem fazer isso. Há uma estrela a cerca de 215 milhões de anos-luz de distância de nós que foi espaguetificada por causa da gravidade de um buraco negro próximo. Os astrônomos tiveram que usar dezenas de telescópios para registrar o evento. No final, viram um buraco negro engolindo uma estrela, que se espichou até virar um fino raio de matéria. Enquanto comia, o buraco também ejetava bilhões de toneladas de material estelar para o espaço. A cerca de 250 milhões de anos-luz de distância, no entanto, há uma história de sobrevivência milagrosa. Em 2020, uma gigante vermelha chegou muito perto de um enorme buraco negro, 400 mil vezes mais pesada que o Sol, e foi pega pela sua atração gravitacional. Normalmente, isso significa que não há escapatória. Uma vez que um buraco negro pega algo, ele nunca vai largar sua presa.
Nesse caso, a estrela de alguma forma conseguiu escapar. A maioria de suas camadas externas foi sugada pelo monstro faminto, deixando para trás apenas o núcleo derretido, uma anã branca. E usando essa perda de massa, ela se desprendeu do puxão do buraco negro e começou a circulá-lo em uma órbita cada vez maior. Os cientistas têm certeza de que a anã branca ainda está presa para sempre, pois o buraco continua a tirar lascas dela à medida que avança. No final, a estrela se resfriará e se tornará um planeta que se parece muito com Júpiter. Mas isso só pode acontecer em cerca de 1 trilhão de anos. Eu não estarei mais por aqui, então... E muito mais distante do que o universo alcança até então. Foi provado que um planeta pode orbitar um buraco negro como faria com uma estrela. A energia do buraco alimentaria tal planeta. Mas para sobreviver em tais condições e não ser empurrado para dentro do horizonte de eventos, o planeta deve orbitar muito rapidamente, quase à velocidade da luz. E o próprio buraco negro deve girar na mesma velocidade. Não posso deixar de imaginar como seria o tipo de vida em um planeta assim. Rápido. Terremotos na Lua, ou devo dizer, lua-motos. Não são coisa de ficção científica. Eles ocorrem com tanta frequência como em nosso planeta. E quando acontecem, são mais perto do centro do satélite. Os cientistas acreditam que os lua-motos podem ser causados pela gravidade da Terra e do Sol. Existem martemotos também. Por muito tempo, o planeta vermelho foi considerado tectonicamente inativo. Mas observações mais recentes mostraram que ele ainda tem terremotos fracos de vez em quando. Você provavelmente nem conseguiria senti-los se estivesse na superfície de Marte. Mas isso significa que alguns processos geológicos ainda estão ocorrendo naquela paisagem vermelha e empoeirada. A uma distância de 640 anos-luz do Sol, os cientistas descobriram o planeta VASP-76b, onde chove ferro. Ele fica muito próximo do Sol dele e sempre voltado para a estrela com o mesmo lado. O termo para isso é rotação sincronizada. A temperatura no lado ensolarado é tão alta que os metais derretem e evaporam ali. A outra metade do planeta é fria o suficiente para que os metais se condensem novamente e caiam como chuva. Falando em sincronismo de rotação, com a nossa Lua é da mesma forma. Não há lado escuro nela. Ela apenas está sempre voltada para nós com uma face. Quando o nosso satélite natural fica entre a Terra e o Sol, a chamada face escura fica fortemente iluminada. Mas simplesmente não conseguimos vê-la daqui do nosso planeta. Imagine apenas. Acontece que há uma abundância de planetas no universo e até mesmo na galáxia da Via Láctea que tem líquido ou água congelada. O mais próximo fica dentro do nosso sistema solar, é Júpiter, a partir de uma de suas luas, Europa. Os cientistas têm quase certeza de que, sob sua superfície congelada, existe um verdadeiro oceano de água. Mas é muito cedo para fazer alarde sobre a possível vida nesses planetas. A água líquida é apenas uma das muitas coisas que precisam existir para que a vida surja. Na verdade, existe um lugar a milhões de anos-luz de distância onde existe uma nuvem espacial flutuante feita inteiramente de água. É tanta quantidade que daria para encher todos os nossos oceanos 140 trilhões de vezes, um pouco mais do que precisamos. A água na Terra é, na verdade, um quebra-cabeça cheio de mistérios e enigmas. A teoria mais conhecida é de que ela foi trazida para cá por cometas e asteroides gelados que deixaram para trás não apenas crateras enormes, mas também a substância líquida, graças à qual podemos nos desenvolver. Mas no espaço, há uma grande quantidade de matéria orgânica e, em condições específicas, ela poderia resultar em tanta água que seria o suficiente para encher nossos oceanos 1000 vezes. Os pesquisadores fizeram um experimento em que aqueceram essa matéria orgânica e obtiveram água limpa e petróleo. Se isso for confirmado em estudos futuros, pode significar que até mesmo o petróleo surgiu na Terra não apenas graças a restos fossilizados de seres vivos, mas também ter vindo do espaço sideral. E, no entanto, pode haver cerca de 6 bilhões de planetas semelhantes à Terra apenas na Via Láctea. Os dados mais recentes mostraram que cada quinta estrela semelhante ao Sol pode ter pelo menos um planeta em sua zona habitável. E não qualquer um, veja bem. Ele tem um núcleo rochoso e uma superfície, e é de um tamanho comparável ao da Terra. Estando dentro da zona habitável de sua estrela, tal planeta teria grandes chances de se tornar um lar para seres vivos, os micróbios pelo menos. E se existem bilhões desses planetas em nossa galáxia, você poderia dizer com segurança que pelo menos um deles não é apenas habitável, mas já habitado. E agora multiplique isso pelo número de galáxias do universo, considerando também que muitas delas são muito maiores que a Via Láctea. Isso nos dá bilhões e bilhões de estrelas como o Sol e planetas como a Terra, e alguns deles são certamente mais parecidos com o nosso do que outros.
Até recentemente pensávamos que nossa galáxia parecia uma espiral circular, mas pesquisas recentes mostraram que ela se parece mais com uma batata Pringles. Os cientistas mediram as distâncias entre o Sol e outras estrelas e criaram um mapa tridimensional da Via Láctea com base nesses dados. Descobrimos que nossa galáxia é ligeiramente curvada nas bordas e forma um S. E veja só, talvez possamos andar eretos por causa de explosões de supernovas. Cerca de 2,5 milhões de anos atrás, uma supernova enviou raios cósmicos ao nosso planeta. Eles desencadearam uma série de tempestades elétricas na atmosfera da Terra, que se transformaram em temporais. Esses, por sua vez, causaram incêndios florestais no nordeste da África, onde viviam nossos ancestrais. Os incêndios transformaram a área da floresta em uma savana. A pressão atmosférica mudou, e nossos ancestrais tiveram que se apoiar nas duas pernas para sobreviver. A maior explosão desde o Big Bang foi registrada em 2019. Ela aconteceu no superaglomerado de Ofiuco, que reúne milhares de galáxias. De acordo com os cientistas, a explosão foi igual a 20 bilhões de bilhões, são 18 zeros, de megatoneladas de explosões, acontecendo uma vez a cada milissegundo durante 240 milhões de anos. Eu terei que confiar nisso. Minha matemática não é tão boa. Lembra do asteroide que destruiu os dinossauros na Terra? Quem poderia esquecer? Pode ter havido outro show espacial que terminou mal para pelo menos 75% de toda a vida do nosso planeta no passado. Há aproximadamente 360 milhões de anos atrás, uma explosão de supernova ocorreu a cerca de 65 anos-luz de distância de nós, e os raios cósmicos enviados por ela varreram a camada de ozônio de nossa linda bola azul. Se estivesse mais perto, toda a vida poderia ter facilmente acabado. Atualmente, a maior ameaça para nós vem na forma de Betelgeuse, uma estrela gigante a cerca de 600 anos-luz de distância. Se ela explodir em uma supernova, veremos isso a olho nu, mesmo durante o dia. Você já ouviu falar de uma estrela de diamante que poderia superar todas as riquezas da Terra? Ou de estrelas cintilantes com superfícies feitas de ferro sólido? Então vamos dar uma olhada nessas estrelas estranhas e tentar desvendar seus mistérios. Há uma estrela na constelação de Centauros que foi apelidada de Lucy in the Sky with Diamonds. Sim, ela recebeu o nome de uma música dos Beatles, porque basicamente ela mesma é uma música dos Beatles. Olha só, descobriu-se que essa estrela tinha um enorme diamante em seu núcleo. Você pode estar se perguntando quão grande esse diamante realmente é. Bem, estima-se que seja cerca de 10 bilhões de trilhões de quilates. É o número 1 seguido de 34 zeros. Para se ter uma ideia, o Hope Diamond, um dos maiores diamantes da Terra, tem apenas 45,5 quilates em comparação. Imagina o tamanho do anel que você poderia fazer com esse diamante estrela. E ela tem aproximadamente a mesma massa do nosso Sol. Mas não fique muito animado com a perspectiva de ter esse diamante. Mesmo que você fosse Jeff Bezos, não teria como pagar. Além disso, de acordo com Ronald Winston, CEO da Harry Winston Inc., o diamante é tão grande que provavelmente reduziria o valor de mercado dessa joia. É melhor você se contentar com um anel de noivado bem menor. Uma coisa interessante sobre a Lucy in the Sky with Diamonds é que ela é incrivelmente densa. Na verdade, tem a massa do Sol amontoada em um objeto com apenas 1/3 do diâmetro da Terra. É como tentar colocar um elefante em uma caixa de sapatos. Apesar de seu tamanho enorme, ela tem uma temperatura bem mais agradável, de apenas cerca de 6.649 graus Celsius. Em comparação, a temperatura central do nosso Sol é de cerca de 14.999.982 graus Celsius. Desde a descoberta de Lucy in the Sky with Diamonds, várias outras estrelas cristalizadas foram encontradas, algumas com corações de diamante do tamanho da Terra. Isso apenas mostra que o universo está cheio de surpresas e você nunca sabe que tipo de tesouro pode encontrar na vasta extensão do espaço. E essa não é a única estrela estranha que descobrimos até agora. Existem muitas coisas estranhas e inexplicáveis no espaço sideral. Por exemplo, vamos ver a Vega. Vega, também conhecida como Alpha Lyrae, é uma estrela brilhante localizada na constelação de Lyra. É uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno e é facilmente visível a olho nu na maior parte do mundo. Vega pode parecer uma estrela linda e brilhante para pessoas do hemisfério norte, mas mal sabemos que ela está escondendo um segredo. Na verdade, ela está meio que esmagada. Olha só, a alta taxa de rotação de Vega faz com que ela inche, como uma barriga cósmica.
Ela gira uma vez a cada 12,5 horas, o que é bastante rápido para uma estrela, e lança material ao redor de sua cintura. É quase como se a estrela estivesse fazendo bambolê. Esse material está mais longe do centro da estrela, por isso experimenta menos gravidade, fazendo com que esfrie e escureça, levando a um efeito de escurecimento da gravidade. Então, Vega é basicamente o pior pesadelo de um guru fitness cósmico. Apesar disso, para nós, observadores de estrelas, ela ainda parece algo redondo, porque estamos olhando aqui do polo da Terra. No entanto, se víssemos de um ângulo diferente, teríamos uma visão muito diversa, que poderia nos fazer pensar se Vega está escondendo alguns donuts cósmicos. Mas, embora possamos brincar sobre essa cinturinha, não há como negar que Vega ainda é uma das estrelas mais brilhantes e fascinantes de nossa galáxia. Mas aí, se você quer algo brilhante para valer, que tal uma supernova? As supernovas são booms espaciais gigantes que ocorrem quando as estrelas atingem o fim do seu ciclo de vida. É como o grande finale de um show de fogos de artifício, mas em escala cósmica. Elas liberam mais energia em poucos segundos do que o nosso Sol em toda a sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu com a próxima estrela do nosso show, esse objeto celeste com um nome esquisito, IPFT-14HLS. Mas há um problema, não estamos falando de uma supernova comum. Embora essa estrela tenha feito sucesso em 2014 e começado a desaparecer como de costume, recentemente ela voltou inesperadamente e brilhou mais uma vez. Que entrada dramática! E se isso não bastasse, ela continuou a desvanecer e iluminar pelo menos 5 vezes no total, o que é um pouco como um ioiô. É como se a estrela simplesmente não conseguisse decidir se queria permanecer brilhante ou desaparecer no abismo. Além disso, quando os cientistas mediram o espectro da supernova, descobriram que ela estava evoluindo 10 vezes mais devagar do que outras estrelas. Talvez seja uma supernova que só quer aproveitar seus anos dourados. Em suma, tudo isso é um verdadeiro mistério. Mas essa não é a única estrela que sofre da síndrome 2 em 1. À primeira vista, MY Camelopardalis parece ser uma estrela bastante comum, mas depois de olhar mais atento, os astrônomos concluíram que na verdade eram 2 estrelas em uma. Essas 2 estrelas estão orbitando uma a outra a mais de 966 mil km por hora. É um sistema estelar binário de contato, o que significa que as estrelas estão tão próximas que compartilham um espaço comum. Em outras palavras, estão tão próximas que estão praticamente se beijando. Esse Romeu e essa Julieta Celeste são uma das estrelas binárias mais massivas conhecidas. Cada uma sozinha pesa 32 a 38 massas solares, respectivamente. Os astrônomos também acham que elas podem estar à beira de uma fusão estelar, o que significa que um dia elas podem se combinar em uma superestrela gigante. Uau, quem diria que o espaço poderia ser tão romântico? Vamos a outro nome longo. HD 140283, também conhecido como Estrela de Matusalém. Esse carinha na constelação de Libra já existe há algum tempo. E um bom tempo, tipo muito tempo. Na verdade, os cientistas costumavam pensar que ela era mais antiga que o próprio universo. Imagina se fosse verdade. Mas eventualmente descobriram que na verdade a Estrela de Matusalém tem cerca de 14,8 bilhões de anos. Isso ainda é bastante impressionante. Essa estrela é tão velha que lembra a Via Láctea quando era apenas uma galáxia bebê. Mas apesar de tudo isso, essa estrela ainda tem um pouco de vida. Está apenas começando a se expandir em uma gigante vermelha, que é como quando você chega aos 30 anos. Isso é que é envelhecer bem. Mas se todas essas coisas são um tanto compreensíveis, então que tal uma estrela que foi chamada de Estrela WTF pelos cientistas? Não estou brincando. Pelo menos costumava ser assim. Agora ela é chamada de Tab Star. Também tem um nome mais científico, mas que é um pouco complicado. Mas o que é realmente bizarro nessa estrela é seu escurecimento irregular. Por alguma razão ela não brilha como uma estrela normal, mas pisca como se alguém ligasse e desligasse uma lanterna. E não é apenas uma pequena queda de luz, estamos falando de uma queda de 22% no brilho. E não é porque às vezes ela é bloqueada por um planeta ou algo assim. Os cientistas apresentaram todo tipo de explicação para esse estranho comportamento, desde cometas até poeira e até mesmo uma mega estrutura extraterrestre. Isso mesmo! Mas antes que sua imaginação vá longe demais, é importante notar que a explicação mais provável é que seja apenas poeira velha. Talvez a estrela seja cercada por algum tipo de nuvem de poeira, e às vezes isso nos impede de vê-la com clareza.
Embora essa explicação ainda não esteja 100% confirmada e ainda existam muitos mistérios em torno da estrela de Thebe, uma coisa é certa: pode ser um pouco estranho, mas é isso que a torna tão fascinante. Então é isso, pessoal. Ficamos maravilhados com a incrível diversidade e estranheza do cosmos. Há muito mais para descobrir lá fora. Vamos continuar explorando tudo isso e nos surpreendendo com as maravilhas do universo. As pessoas estão gritando e acenando com as mãos na sala de leilões. O leiloeiro não consegue acalmar todos porque o lote sobre a mesa é a sujeira mais cara do mundo. Seu preço é de cerca de 9 bilhões de dólares. Mas é muito difícil imaginar seu valor real. Porque é sujeira de Marte. É tão cara porque vai levar uma década, bilhões de dólares e 3 missões espaciais para trazer a sujeira aqui na Terra. E já começamos a primeira missão. Em 30 de julho de 2020, o foguete Atlas V, de uso único, foi lançado da superfície da Terra em direção a Marte. O custo dessa operação foi de cerca de 109 milhões de dólares. O foguete carregava o rover Perseverance e o drone Ingenuity. O voo durou cerca de 7 meses. No dia 18 de fevereiro de 2021, o destino finalmente foi alcançado. O módulo de pouso que transportava o rover e o drone foi lançado na atmosfera de Marte. Os heróis robóticos viajaram dentro de uma cápsula mais rápida do que a velocidade do som. Embaixo, a cápsula era protegida por um escudo térmico para evitar que a valiosa carga queimasse devido às altas temperaturas. Era hora de toda a equipe do Centro de Controle da Missão da NASA cerrar os punhos e torcer para que o pouso ocorresse sem problemas. Todo o processo foi automático. Assim que a cápsula de carga entrou na atmosfera de Marte, um paraquedas foi aberto com sucesso. Isso reduziu a velocidade dela para 420 metros por segundo. Assim que a velocidade de queda caiu para a subsônica, o escudo térmico foi removido. Neste ponto, as pessoas viram a superfície de Marte pela primeira vez com a ajuda da câmera e do radar colocados dentro da cápsula, que já estava se movendo a uma velocidade comparável à de um supercarro em uma pista de corrida. A velocidade de queda caiu para 145 metros por segundo, a uma altitude de 9,5 km acima da superfície. É a essa altura que os aviões voam na Terra. A uma altitude de cerca de 3,5 km, os 8 motores a jato do módulo de pouso foram acionados. O sistema de navegação ajustou a trajetória. O módulo de pouso, então, se separou da cápsula do paraquedas e começou sua descida independente a uma velocidade de 75 metros por segundo. Todos no Centro de Controle de Missão da NASA estavam esperando por um pouso bem-sucedido, 300 metros acima da superfície. A taxa de descida é de 30 metros por segundo. A cerca de 20 metros acima da superfície, o sistema de guindaste começou a baixar o rover até a superfície. O Perseverance lançou suas 6 rodas como um avião libera seu trem de pouso. As rodas do veículo espacial estavam cada vez mais perto do solo. Mais alguns metros e... touchdown! No mesmo momento, o Perseverance cortou os cabos do guindaste. Toda a equipe na Terra explodiu de alegria. No momento seguinte, o rover também cortou os cabos que o conectavam ao módulo de aterrissagem. Ele voou e fez sua própria aterrissagem descontrolada. Em outras palavras, caiu na superfície do planeta vermelho. A segunda etapa da missão, que supostamente entregará a sujeira mais cara da história para a Terra, começou com a coleta de amostras. Essa fase realmente começou há muito tempo na Terra. O rover carrega 43 tubos de titânio. Cada um deles pode conter uma amostra de solo do tamanho de um dedo mínimo humano. Enquanto preparavam esses tubos em um laboratório na Terra, os cientistas primeiro sopraram um pouco de ar através dos tubos. Em seguida, os banharam em banheiras cheias de acetona e outros produtos químicos para garantir que nenhuma bactéria permanecesse dentro. Depois, foram colocados em um forno aquecido a 150 graus por 29 horas. Quando a Perseverance coleta amostras nesses tubos, elas podem ser armazenadas por pelo menos 10 anos. Em comparação, o material de solo lunar colocado em caixas seladas só podia ser armazenado por 10 dias. A Perseverance também possui muitos equipamentos e espectrômetros para pesquisa de material e ainda tem um laser poderoso. O rover pode derreter rochas sólidas em plasma e então analisar sua composição. Os cientistas esperam encontrar vestígios de organismos vivos nessas amostras de solo. É exatamente por isso que a Perseverance pousou na cratera J0.
Ela tem a largura do Grande Lago Salgado, nos Estados Unidos, e já foi cheia de água. Você pode ver leitos de rios secos e depósitos de argila ali. Isso faz os cientistas acreditarem que antes existia água naquela região. E como a água é a base de toda a vida, os pesquisadores esperam encontrar aqui vestígios de sua existência. Outro objetivo do Perseverance é testar a tecnologia que permitirá a produção de oxigênio em Marte. As pessoas precisariam dele para respirar e como combustível de foguete. Para fazer isso, o rover usa MOXIE, ou Mars Oxygen In Situ Experiment, em inglês, experiência ISRO de oxigênio em Marte na tradução. Essa é uma caixa do tamanho de uma gaiola de hamster, que pesa tanto quanto um cachorro grande. O objetivo é pressurizar o ar marciano de modo que se pareça com o da Terra e então aquecê-lo. Uma reação química com um metal especial dentro da caixa deve separar um átomo de oxigênio do dióxido de carbono. Como resultado, teremos monóxido de carbono e oxigênio puro. Se a tecnologia for bem sucedida, ela será dimensionada 200 vezes. Assim, produziremos oxigênio suficiente para que os astronautas respirem e para que os foguetes sejam lançados de volta à Terra. O rover de 2 bilhões e 700 milhões de dólares, esse preço inclui design, construção e manutenção, coletará amostras de terra e rocha até 2023. Ele deixará tubos fechados com material diretamente na superfície de Marte. E quase uma década depois, eles serão coletados. As pessoas precisarão de outro veículo espacial para fazer isso. Uma nova missão precisará de vários bilhões de dólares para ser construída. Então, serão necessários 7 meses para chegar a Marte. Depois disso, haverá outro pouso complicado. Será um veículo espacial simples com rodas grandes. Elas o ajudarão a contornar as colinas marcianas. Grandes painéis solares irão alimentá-lo com eletricidade. Este rover irá reunir todas as amostras coletadas pela Perseverance. Em seguida, vai carregá-las em uma caixa do tamanho de uma bola de basquete e levá-la em direção ao foguete que pousará em Marte junto com o rover. O próximo passo será trazer as descobertas à Terra. O foguete, com material de solo e rocha, terá que decolar de Marte e entrar em sua órbita. Outra espaçonave estará esperando por ele lá. O foguete lançará o estojo de amostra e a espaçonave o pegará. Ela dará partida em seus motores e retornará à Terra. Após a chegada, soltará um veículo de entrada. É basicamente uma cápsula protegida por escudos térmicos com a caixa de amostra dentro. Quando a cápsula entra na atmosfera da Terra, fica muito quente devido ao atrito com o ar. Mas os escudos protegerão o material e a cápsula pousará em algum lugar de Utah. Toda a missão de entrega das amostras irá durar cerca de 5 anos. Só depois disso, as amostras estarão prontas para a pesquisa e as pessoas finalmente descobrirão se houve vida em Marte. Foi antes do nascimento da Terra? Cerca de 4 bilhões de anos atrás? Ou antes de os humanos se tornarem uma espécie inteligente? Os cientistas esperam encontrar as respostas para essas perguntas. É por isso que essas amostras valem, na verdade, muito mais do que 9 bilhões de dólares. E se Marte realmente se tornasse um lugar potencialmente habitável e as pessoas quisessem construir uma colônia lá? Então, seriam necessárias mais algumas décadas de trabalho antes que pudéssemos chegar ao planeta vermelho. Para fazer isso, as pessoas teriam que usar muitas dezenas de foguetes. Primeiro, uma espaçonave vazia seria colocada em órbita com a ajuda de um foguete de lançamento. Em seguida, outro foguete levaria carga para ela, e seria necessário mais um para reabastecer o veículo espacial. Só então começaria uma viagem de 7 meses a Marte. A espaçonave teria que entregar equipamentos de pesquisa, materiais de construção e outros suprimentos para Marte. Então, precisaríamos organizar a produção de energia. Podemos utilizar usinas nucleares ou painéis solares para isso. As casas para as pessoas provavelmente estariam localizadas no subsolo. A atmosfera de Marte não tem muita proteção contra a radiação solar, portanto, seria necessário se esconder do Sol. As próximas tarefas seriam a produção de combustível e oxigênio. A MOXIE poderia nos ajudar com isso e, claro, ao cultivo de alimentos. Isso seria feito com estufas herméticas em solo marciano, mas ainda teríamos que usar trajes espaciais lá. Para se sentir em casa, as pessoas teriam que terraformar Marte. Teríamos que aquecer o planeta e criar uma atmosfera semelhante à da Terra. A pressão por lá agora permite apenas que a água exista em seu estado sólido. Teríamos que torná-la líquida. Os cientistas oferecem muitas maneiras de fazer isso. Uma delas é fazer um enorme meteorito colidir com Marte. Mas seja qual for o método, ainda levaria muitas dezenas ou mesmo centenas de anos antes que pudéssemos chamar Marte de nosso novo lar. Tudo aconteceu em 1708. Em 8 de junho, o galeão espanhol San José estava voltando do Caribe para a Espanha. No total, havia 17 navios. O capitão do San José sabia que eles enfrentavam problemas, pois os navios ingleses estavam à espreita naquela área.
E ele sabia que estariam atrás do tesouro carregado nos navios. O preço do tesouro do Novo Mundo era tão astronômico que poderia virar de cabeça para baixo o curso dos eventos históricos na Europa. Para estar seguro, o galeão espanhol deveria chegar a Cartagena das Índias, onde hoje fica a Colômbia. Mas, infelizmente, outras coisas estavam predestinadas para o San José. Os 4 navios ingleses apareceram. O galeão não podia simplesmente escapar deles. Não havia escolha, a não ser dar meia volta e lutar. Então, todo o caos começou. Bandeiras vermelhas mostrando que a batalha havia se iniciado, canhões disparando, o cheiro de pólvora. Ninguém sabe exatamente como tudo terminou. Ao anoitecer, era difícil ver claramente o que estava acontecendo. A única coisa que permaneceu na história foi o naufrágio do navio San José. Depois, o silêncio. Não é de admirar que San José, por ser o carro-chefe, fosse o galeão mais importante estrategicamente. Ele transportava uma quantidade insana de metais preciosos, como ouro e prata, pérolas e pedras preciosas, como esmeraldas. Tudo isso foi parar no fundo do oceano pelos próximos 3 séculos. Mas como esse tesouro perdido se tornou tão lendário? Em primeiro lugar, as estimativas financeiras feitas pelos cientistas chocaram as pessoas. O navio teria transportado de 7 milhões a 12 milhões de pesos. Vamos traduzir isso para o dinheiro de hoje. Sim, pode não ser a riqueza do Elon Musk, mas é algo em torno de 10 bilhões de dólares. Com esse dinheiro, você poderia se presentear com alguns jatos particulares, um estacionamento inteiro de Lamborghinis e uma mansão elegante. E você ainda teria muito dinheiro sobrando. Você pode pensar que tudo deve ter enferrujado, assim como aconteceu no Titanic. Mas quando se trata de ouro, as coisas funcionam de forma diferente. O Titanic não transportava ouro, ou pelo menos não tanto assim. As joias que estavam no Titanic eram pertences pessoais. E o legal do ouro é que ele nunca reage com o oxigênio. Isso significa que o ouro verdadeiro não enferruja nem mancha. Portanto, se o seu colar de ouro ficou um pouco mais escuro, é sinal de que não é ouro puro, mas uma liga, o que também é legal, pois você pode limpá-lo facilmente. Voltando ao tesouro perdido de San José, as moedas de ouro de lá, mesmo mais de 300 anos depois, deveriam ter a mesma aparência do dia em que foram cunhadas. Agora vamos voltar ao local onde o navio supostamente afundou. Lembra que eu disse que o capitão queria ir até a costa onde hoje fica a Colômbia? Pois bem, em 4 de dezembro de 2015, o navio foi de fato encontrado nas águas da Colômbia. Como acontece com muitas outras coisas importantes hoje, o mundo ficou sabendo disso por meio de um tweet. Ele foi enviado pelo então presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. As pessoas têm procurado San José há décadas, e quando ele foi finalmente encontrado, tornou-se mais popular e começaram a surgir ainda mais mitos sobre ele. Uma das lendas foi contada pelo próprio Senhor Santos. Depois que o naufrágio foi encontrado, houve uma pequena entrevista no rádio. O fato é que a descoberta foi bastante inesperada. Muitas pessoas gastaram muito tempo e esforço procurando por esse naufrágio, e muitas delas até perderam a esperança de encontrá-lo. Juan Manuel Santos contou uma história sobre como o naufrágio foi descoberto. Em um evento oficial fora da Colômbia, ele foi abordado por um homem. Ele se parecia com o famoso escritor Hemingway, ostentava uma barba branca e tinha cabelos brancos. A única coisa que aquele homem parecido com Hemingway queria era 2 minutos do tempo de Santos. O presidente cedeu e deu ouvidos. O que aconteceu em seguida foi inacreditável. O homem pegou um mapa antigo, mais precisamente uma cópia cuidadosamente emoldurada, e disse ao presidente que ninguém mais sabia disso. O homem apontou para um ponto exato. Disse que era o local exato do tesouro e que aquele lugar não aparecia em nenhum outro mapa. Ele garantiu que sabia onde estava o tesouro. A história parecia maluca e cheia de aventuras. Quem quer que fosse esse homem, ele estava certo. Sua identidade continua sendo um mistério para todos, mas de alguma forma ele conseguiu o financiamento, determinou a área a ser inspecionada e até mesmo foi ao encontro do presidente. Certo, o San José estava repleto de ouro e quem o encontrasse ficaria podre de rico pelo resto da vida. Mas sejamos realistas, é impossível que uma pessoa comum consiga descobrir um tesouro assim, pois exige muito esforço e muito dinheiro. Mas e se você gosta de caçar tesouros e quer encontrar um baú de tesouro? Bem, acho que tem uma história sobre pessoas comuns que procuram e acabam encontrando um verdadeiro tesouro. Conheça Forrest Fenn, um milionário excêntrico que escondeu um tesouro de 1 a 5 milhões de dólares. O valor exato não foi identificado. Veja bem, até o próprio Sr. Fenn disse que nunca tentou avaliá-lo.
Dentro do baú havia 265 águias americanas de ouro e águias duplas, moedas antigas, pepitas de ouro, o que você quiser. Forrest escondeu o baú nas Montanhas Rochosas e anunciou a caça ao tesouro em 2010. Agora vamos nos concentrar um pouco em um mapa e ver como as Montanhas Rochosas são vastas. Basicamente, os caçadores de tesouros deveriam varrer os dois países, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá. No início, era uma pequena caça ao tesouro, com apenas algumas pessoas que sabiam sobre ela. Mas, algum tempo depois, houve uma grande competição, pois dezenas de milhares de pessoas saíram em busca do tesouro. Uma pesquisa afirmou que, ao longo da década, cerca de 350 mil pessoas tentaram a sorte procurando o baú misterioso. Para anunciar a caçada, Forrest Fenn usou um poema composto de 24 versos. O poema continha algumas dicas que a maioria dos caçadores de tesouros não conseguiu decifrar. O baú estava tão bem escondido que foram necessários 10 anos para que ele fosse finalmente descoberto. Havia também um blog chamado Thrill of the Chase, e em 6 de junho de 2020, o Sr. Fenn finalmente publicou a tão esperada notícia. O tesouro havia sido encontrado. O próprio Forrest admitiu que qualquer pessoa que lesse atentamente as instruções do poema poderia encontrar o tesouro. O poema gerou muito burburinho na internet, com muitos usuários tentando decifrar as 9 dicas. Alguns deles até sugeriram as possíveis chaves para decifrar o quebra-cabeça. Essas especulações podem ter ajudado a pessoa que acabou encontrando o tesouro. No início, nem o próprio Forrest Fenn sabia quem havia decifrado todos os códigos do poema, atravessado a densa floresta e recuperado o baú. O feliz descobridor preferiu permanecer anônimo, e tudo o que sabíamos inicialmente era que se tratava de um homem do leste dos Estados Unidos. O vencedor enviou uma foto para Forrest Fenn, e assim, a caça ao tesouro foi oficialmente encerrada. Algum tempo depois, porém, ele se revelou. Era Jack Stuef, um ex-jornalista e estudante de medicina. O tesouro estava escondido sob um dossel de estrelas em uma floresta nas Montanhas Rochosas. A vegetação ali é exuberante, e por isso o baú estava escondido em seu interior. O baú nunca havia sido movido do local onde foi originalmente escondido. O local exato ainda é desconhecido, mas sabemos que o tesouro estava escondido em Wyoming. Jack admitiu que nem todos os tesouros anunciados foram encontrados no baú. Um pequeno sapo de ouro em um colar e um anel de esmeralda espanhola estavam faltando. Forrest de fato encontrou o sapo em sua coleção e o entregou a Stuef, mas não encontrou o anel. A caça ao tesouro criada por Forrest Fenn pode parecer extravagante, mas ele explicou por que decidiu iniciá-la. A única coisa que ele afirmava ter em mente era dar às pessoas alguma esperança. É meio estranho, mas as descobertas de mineração costumam ser dos achados mais empolgantes. Pronto para uma caça ao tesouro? Ou talvez possamos dar uma olhada no que outras pessoas encontraram, sem sair da nossa zona de conforto, sabe como é? A tanzanita é uma pedra mais valiosa e cara do que os diamantes. Essa joia foi descoberta pela primeira vez em 1967. O nome provavelmente já denuncia, na Tanzânia. A tanzanita ficou famosa depois que a Tiffany & Company começou a usá-la em suas joias. A pedra custa de 200 a 350 dólares por quilate. Esse número não é tão alto em comparação com outras gemas da minha lista, mas especialistas dizem que o preço da pedra aumentará rapidamente nos próximos 20 a 25 anos. Seu tom azul-violeta profundo a diferencia das demais. Além disso, ela só pode ser extraída em um lugar na Terra. A próxima pedra preciosa é o berilo vermelho. Embora não seja tão rara quanto as outras, como a opala negra, é difícil encontrar uma com qualidade de gema. E você só consegue encontrar berilo vermelho em uma montanha em Utah. No entanto, com seus poucos tons diferentes de vermelho escuro, essa pedra preciosa é uma das mais raras de toda a família de berilos. Os preços dessa beleza vermelha podem chegar a 10 mil dólares por quilate. Boa sorte para encontrá-la à venda! Com seus tons verdes hipnotizantes, as esmeraldas são bastante famosas. A maioria delas tem pequenas imperfeições, como eu. Em raras ocasiões, uma esmeralda natural sem falhas aparece no mercado. Elas podem ser vendidas por valores de cair o queixo. Ai, isso dói! Por exemplo, quando a histórica esmeralda Rockefeller foi leiloada, a pedra preciosa de 18 quilates foi comprada por 5,5 milhões de dólares, ou seja, 305 mil dólares por quilate. Assim, ela bateu todos os recordes, sendo o maior preço por quilate de esmeralda já vendido.
A opala é uma valiosa pedra multicolorida encontrada principalmente na Austrália. Os tipos mais comuns são as opalas brancas, cinzentas e verdes. Mas aqui quero focar a mais rara. A opala negra tem muitas cores, como um arco-íris. A cada vez que você olha para ela, pode ver outras cores que não notou antes. Ela é muito difícil de garimpar. Não há nenhuma garantia de que você vai encontrá-la. A opala Virgin Rainbow está avaliada em $1 milhão e se tornou a opala mais cara do mundo. Ela foi descoberta em 2003 por John Dunstan. O que é ainda mais legal é que ela foi encontrada dentro de um antigo esqueleto de um choco, que é um anfíbio marinho. Quem pensaria em procurar lá? Este é um anel com o rubi Sunrise. Seu nome vem de um poema com o mesmo título escrito no século XIII. O que torna essa pedra famosa não é o seu nome. Ela foi vendida em 2015 por $30 milhões, o que o tornou o rubi mais caro de todos os tempos. A identidade do comprador foi mantida em segredo. Comente aqui embaixo se for você. Não são apenas as pedras preciosas que custam uma fortuna. Aqui está um dos metais mais caros do mundo, o ródio. Ele não é tão conhecido e popular quanto, digamos, a platina, mas está gradualmente se tornando um dos produtos mais quentes do mercado. 80% da demanda por ródio vem da indústria automotiva global, então ele é procurado, mas é super raro. A produção anual de ródio é de cerca de 30 toneladas. Para efeito de comparação, os garimpeiros obtêm entre 2.500 e 3.000 toneladas de ouro todos os anos. Agora você pode ver por que o ródio é tão caro. O termo pepita de ouro me faz sorrir e sentir fome ao mesmo tempo, porque ela é muito parecida com nuggets de frango. Mesmo? Sim. De qualquer forma, a maior pepita de ouro do mundo tem agora mais de um século. 2 mineiros encontraram esse enorme pedaço de metal precioso nos campos de mineração de ouro da Austrália em 1869. Ele pesava 97 quilos e tinha 61 centímetros de comprimento. Os mineiros a chamaram de Welcome Stranger, que em português significa estranha bem-vinda, e ficaram ricos instantaneamente. Naquela época, você poderia se tornar um milionário da noite para o dia. Hoje em dia, temos a loteria. Muito improvável, mas possível. Uma das netas dos garimpeiros disse que, quando as pessoas ouviam seu nome, sempre perguntavam onde estava o ouro ou se ela era rica. Ela respondeu que não. Na verdade, ela não tinha nenhuma joia feita da Welcome Stranger, o que é uma pena. Imagine que você tem 12 anos e encontra um diamante no valor de $15 mil enquanto caminha em um parque. Isso realmente aconteceu com Michael Detlef. Ele provavelmente teve toda a sorte da vida naquele dia. Claro, em um parque normal você pode ver árvores, folhas, pedras e assim por diante. Mas no Parque Estadual Crater of Diamonds você pode encontrar um diamante de verdade. Esse parque é muito especial, pois é onde estão localizados 8 dos maiores depósitos de diamantes do mundo. E qualquer um, literalmente qualquer um, pode simplesmente ir lá e procurar diamantes. E fica ainda melhor, a política é achou pegou. Então sim, vá procurar um diamante lá. Você pode até ter mais sorte do que o Michael Detlef. E ele encontrou o diamante de 5,16 quilates após menos de 1 minuto de busca. Você já viu o maior diamante laranja já vendido em leilão? Ele foi comprado por $35,5 milhões em 2013. Isso é cerca de 2,4 milhões por quilate, que é o preço mais alto por quilate pago por um diamante colorido em leilão. Os mineiros descobriram recentemente o maior diamante rosa encontrado em mais de 300 anos. Ele tem o apelido de Lulu Rose, que vem da mina Lulu, no nordeste de Angola. O diamante rosa tem 170 quilates. Neste momento, o maior diamante rosa do mundo é o Daira-i-Noor, de 182 quilates da coleção iraniana de joias nacionais. Mas o recém-descoberto Lulu Rose é quase tão grande quanto. Os diamantes rosa também são relativamente raros. A ciência não consegue explicar direito o que dá à gema esse tom rosado. Ei, talvez eles sejam tímidos ou se envergonhem com facilidade. Mas o fato é que valem muito dinheiro. Em 1999, mineiros na África do Sul descobriram um diamante rosa bruto de 132 quilates, que mais tarde foi chamado de Pink Star. Em 2013, o Pink Star foi vendido por aproximadamente $83 milhões em leilão. Dessa forma, tornou-se a pedra preciosa mais cara já vendida. Em 2000, mineiros encontraram uma gigantesca pedra de jade no Canadá, 18 toneladas. Eles queriam ficar com a pedra, mas receberam uma oferta generosa. Os compradores queriam transformar o enorme pedaço de jade em uma estátua de Buda.
Por fim, foi esculpida uma estátua na pedra, pesando 4 toneladas. Você pode estar sentado em uma fortuna escondida debaixo de sua casa ou no quintal. De vez em quando, as pessoas descobrem coisas estranhas e valiosas em suas propriedades. Foi o que aconteceu com um comerciante de pedras preciosas sortudo no Sri Lanka. Ele teve problemas com o abastecimento de água, então decidiu fazer um poço artesiano em seu quintal. Os trabalhadores encontraram um aglomerado de safira de 2,5 milhões de quilates lá. Ele pesava mais de 453 quilos e valia cerca de 100 milhões de dólares no mercado. Bem, isso deve resolver seu problema de fornecimento de água. Falamos sobre raras opalas negras, e não posso deixar de mencionar a opala abacaxi. Ela é um dos tipos mais raros e fascinantes de opala, e não é uma fruta fossilizada ou algo assim. Apenas a forma desse aglomerado de cristais lembra a de um abacaxi. Essas opalas abacaxi são encontradas apenas nos penhascos brancos na Austrália. Se há uma pepita de ouro, deve haver pepitas de prata também, certo? E elas existem. Na verdade, a maior pepita de prata já extraída foi encontrada nos Estados Unidos. Ela pesava 840 quilos e, como era muito grande para ser carregada em uma peça, foi cortada em 3 pedaços e retirada da Mid Smuggler, perto de Aspen, Colorado, em 1894. Olhe para essa pedra preciosa roxa cintilante. A Imperatriz do Uruguai é o maior geodo de ametista do mundo. Essa é uma rocha oca com milhares de cristais perfeitos que se formam no interior. Esse geodo... O que você acha que tem no fundo do oceano? E se eu te disser que, com os restos do Titanic e ao lado de outros misteriosos animais subaquáticos, existem enterrados no fundo do mar mais de 20 milhões de toneladas de ouro? Maluco, não é? É o que parece, esse ouro é de difícil extração e ninguém tentou desenterrá-lo. Mas se fosse extraído, cada ser humano do planeta poderia receber 4 quilos de ouro. Agora preste atenção. Em 2016, durante um leilão em um grande mercado de peixes em Tóquio, no Japão, uma espécie ameaçada de atum rabilho foi vendida por 14 milhões de ienes, o que equivale a mais ou menos 117 mil dólares americanos. E esse nem foi o peixe mais caro já vendido. Ao que parece, dar lances por peixes se tornou uma espécie de tradição no Tsukiji. Será que estou pronunciando isso direito? Enfim, nesse famoso mercado de peixe no Japão. O primeiro leilão do ano novo atrai compradores de todo o mundo para dar seus lances, na esperança de comprar espécies raras de peixes. Aparentemente, o atum rabilho é um dos peixes mais caros que existem hoje. Ele pesa cerca de 221 quilos. Em 2019, um único foi vendido pelo preço inacreditável de 3,1 milhões de dólares. O maior valor que alguém já pagou por um peixe até agora. Se fizermos as contas, significa que meio quilo de atum rabilho custa cerca de 3.600 dólares. Quem diria que um peixe poderia ser tão caro? Um estudo recente realizado em 2011 mostrou que um único tubarão de Recife caribenho, em Palau, uma nação insular no Oceano Pacífico, teria um valor de vida estimado em quase 2 milhões de dólares. Esse valor é baseado no número de turistas que esses tubarões atraem para os locais de mergulho. Que legal, né? Não há dúvida de que o oceano seja cheio de riquezas. Pode parecer loucura pensar na natureza dessa forma, mas se alguém quisesse comprar toda a água do oceano e tudo que tem dentro dele, você tem ideia de quanto custaria? Esse preço é mensurável? Bem, de acordo com uma pesquisa publicada pelo World Wildlife Fund, em associação com o Global Change Institute da Universidade de Queensland, o patrimônio líquido do oceano é realmente quantificável e há razões para isso. Mas antes de revelarmos o preço, vamos tentar entender o escopo do que estamos falando. Hoje, os oceanos ocupam mais de 70% da superfície da Terra. Eles contêm mais ou menos 1.334 quilômetros cúbicos de água salgada. Em escala, seriam necessários cerca de 800 trilhões de piscinas olímpicas para conter aí toda a água do oceano. 800 trilhões! Pensa em um monte de piscinas! Minha nossa! O oceano ocupa mais de 99% do espaço total da Terra. É quase todo o nosso planeta. Se isso te soa estranho, você tem alguma ideia de quão profundos são os oceanos? Provavelmente poderíamos encaixar todas as cidades do mundo lá embaixo e ainda sobraria um amplo espaço. Alguns dizem que se você pegar o Monte Everest, virá-lo de cabeça para baixo e jogá-lo em uma das pontas mais profundas do oceano, ele ainda não chegará ao fundo do mar. Faltaria um pouco mais de 1 quilômetro para alcançar o fundo. A verdade é que sabemos muito pouco sobre nossos oceanos. Foram dedicados muito mais dinheiro e esforços às viagens espaciais. Por exemplo, não é engraçado pensar que, embora estejamos a 384.600 quilômetros da Lua e ainda mais longe de Vênus e Marte, a superfície desses planetas foi quase 100% fotografada e estudada pelos cientistas atuais? Quanto do nosso fundo do mar você acha que mapeamos até agora? Bem, e se eu lhe disser que mapeamos apenas 5% de todos os fundos oceânicos? Maluco, não é?
É ainda mais maluco se pensarmos que mais de 94% de todos os seres vivos são, na verdade, criaturas aquáticas. De muitos deles, não temos nem conhecimento. Alguns dizem que o oceano é a fronteira final da humanidade. E é verdade que poucas pessoas se aventuraram em águas profundas. Enviamos mais de 12 homens para caminhar na Lua, mas não mais do que 4 tentaram mergulhar até as profundezas do mar. Por exemplo, o nome James Cameron te diz algo? Quem aqui ainda não assistiu ao Titanic? Bem, Cameron foi o diretor do filme de sucesso Titanic, e alguns anos depois de filmá-lo, ele participou de uma das 2 expedições tripuladas para descer até a Depressão Challenger. A Depressão Challenger, como o nome sugere, é um dos pontos mais distantes no fundo do oceano. Ela está localizada nas profundezas da Fossa das Marianas. Cameron decidiu que queria ser o primeiro homem a chegar ao ponto mais profundo do oceano, e assim o fez. Antes dele, a Depressão Challenger só havia sido alcançada por Jacques Piccard e Don Walsh na década de 1960, mas Cameron conseguiu chegar ainda mais longe do que a expedição anterior. Ele foi a primeira pessoa a ter tocado a surpreendente profundidade de 10.907 metros abaixo da superfície. Ainda mais chocante é saber que o submersível que ele utilizou para chegar a tal profundidade lhe custou cerca de 10 milhões de dólares. A expedição em si custou metade disso, somando um total de 15 milhões de dólares para satisfazer seu desejo. Mas nada se compara ao preço final da filmagem de Titanic, que chegou a uma estimativa de 200 milhões de dólares em 1998. Você sabia que o oceano realmente aumenta de tamanho? Quer dizer, ele já é enorme e não tem planos de diminuir. De acordo com pesquisas, o Oceano Atlântico aumenta 5 centímetros a cada ano. Agora, como poderíamos colocar um preço em algo tão único e essencial à vida como o oceano? De acordo com o World Wildlife Fund, medir o preço do oceano é uma forma de conscientizar e de chamar a atenção para uma das joias mais preciosas do mundo. Esse tipo de mensuração acontece por meio do que se chama de avaliação ecossistêmica. Normalmente, existem 2 maneiras de decidir quanto custa algo. Uma é através da avaliação de mercado, a outra é a avaliação de não mercado. Imagine, no caso do oceano, isso acontece por meio da avaliação de não mercado, o que significa que alguém sai por aí perguntando para outras pessoas quanto elas hipoteticamente pagariam por algo, nesse caso, o oceano. Depois, os economistas fazem algum tipo de cálculo maluco e chegam a um preço estimado. Eles tentam levar em conta tudo o que mencionamos antes, como o preço astronômico do atum rabilho, por exemplo, ou o valor da vida de um tubarão. Talvez até tenham perguntado ao James Cameron quanto ele pagaria por todo o oceano. Bem, brincadeiras à parte, o preço de não mercado para o oceano ao qual eles chegaram foi de 24 trilhões de dólares. De acordo com esse preço estimado, o oceano vale mais ou menos a mesma quantia que o PIB de alguns países poderosos do mundo. Se comparado com as 10 maiores economias do mundo, o oceano ocuparia o primeiro lugar, com um valor anual de 24 trilhões. Se aprofundarmos um pouco mais, isso significa que 4,16 quilômetros cúbicos de água do oceano custariam 13 dólares. Bem, assim é bem mais acessível, né? Mesmo sendo supervalorizados economicamente, os oceanos são essenciais não apenas para a vida humana, mas para a maioria da população mundial de animais e peixes. A vida na Terra seria impossível sem a água do oceano. É por isso que é tão importante torná-la altamente acessível. Não é como se precisássemos de uma nave espacial para visitar o oceano mais próximo. Dependendo de onde você mora no globo, bastam algumas horas de carro ou uma curta caminhada, e você chega lá. Se te perguntassem quanto você hipoteticamente pagaria por todo o fundo do mar do mundo, quanto você consideraria pagar? Alguns trilhões também? Conte pra gente nos comentários abaixo. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe com um amigo. Tenho mais de 2.000 vídeos legais para você conferir aqui. E lembre-se, fique no lado incrível da vida. Aristóteles disse uma vez que o ouro era água solidificada no solo e misturada com os raios do sol. Outros tinham certeza de que era feito com a ajuda da pedra filosofal. Quando os antigos incas viram o metal pela primeira vez, decidiram que aquela coisa caindo do céu eram lágrimas de uma criatura mítica. Mas sua verdadeira origem parece muito mais épica. Vamos a um passado muito distante, a um tempo em que não havia pessoas nem animais. Nem os dinossauros existiam ainda. Uma época em que as formas de vida mais simples estavam apenas sendo constituídas. Nosso planeta parecia um enorme caldeirão de elementos químicos. Havia vulcões em erupção, terremotos e relâmpagos o tempo todo. Foi há cerca de 3,9 bilhões de anos. Durante este período, enormes asteroides voaram pelo nosso sistema solar. Eles caíram em Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. É possível que também tenham ido parar na Lua e deixado grandes crateras nela. Houve um verdadeiro apocalipse em nosso planeta, mas felizmente ninguém sentiu porque ainda não havia vida. Junto com a destruição, os asteroides trouxeram metais. Mas estes existiam antes disso?
Claro, o núcleo terrestre é composto principalmente de elementos como o ferro. A partir daí, se espalham para a crosta terrestre, se misturam com o magma, entram em contato com o oxigênio e se combinam com outras substâncias. Mas como entraram no núcleo? Átomos simples de hidrogênio e hélio se fundiram e formaram elementos mais pesados dentro de estrelas gigantes. Então, as supernovas explodiram e originaram grandes nuvens de poeira e gás, que atingiram nossa galáxia e começaram a girar em torno do Sol. Com o tempo, essa poeira e os restos de estrelas resultaram em planetas, incluindo o nosso. Os metais que estão nas entranhas da Terra são difíceis de obter. E não teríamos a tecnologia atual se não fosse aquela chuva de meteoros que os deixou na nossa superfície. Existem duas teorias. A primeira sugere que poderosas explosões de supernovas longe do nosso universo formaram muitos metais da tabela periódica. Durante a explosão, a fusão nuclear começou e criou átomos de ouro. Então a onda de choque jogou esses pedaços quentes em direções diferentes. Eles voaram por um longo tempo, esfriaram no espaço frio e chegaram ao nosso sistema solar. A outra teoria diz que o ouro e outros metais surgiram por causa da fusão de duas estrelas de nêutrons, que são gigantes poderosas muitas vezes menores em tamanho que o Sol, mas diversas vezes mais pesadas. São objetos com tremenda força gravitacional e densidade. A colisão formou uma intensa explosão de raios gama de radiação que pôde sintetizar ouro. Em 2017, os astrofísicos observaram a colisão de duas estrelas de nêutrons pela primeira vez. Eles encontraram vestígios de metais pesados, incluindo ouro, usando detectores de ondas gravitacionais. Portanto, essa teoria parece a mais provável. E se formos ainda mais longe? De onde surgiram as estrelas? Nuvens de poeira e gás estão espalhadas por todo o universo. Elas se misturam, combinam em uma massa e crescem como uma bola de neve. Então se espremem e formam uma força gravitacional. Quando todo o material colapsa, passa a esquentar. E então essa onda de energia dá vida a uma estrela. Alguns físicos entendem que algumas delas, durante sua vida, podem produzir a maioria dos elementos da tabela periódica. Se essa teoria for verdadeira, então nosso corpo também consiste em estrelas. Podemos fazer parte de uma gigantesca supernova que explodiu há bilhões de anos no outro extremo do universo. Mais de 50 anos se passaram desde o surgimento dessa teoria, mas ninguém aprovou ou refutou. Ok, vamos voltar ao ouro. Um dos maiores depósitos do mundo está no sul da África. Os cientistas acreditam que o metal precioso apareceu lá há mais de 2 bilhões de anos, após a queda de um meteorito gigante, e têm certeza de que está escondido nos oceanos. De 10 a 20 milhões de toneladas dele podem estar debaixo d'água, mas não como grandes pedras, e sim minúsculas partículas dissolvidas em líquido. A extração é muito cara. Agora vamos descobrir como o ouro é retirado e transformado em joias. A princípio é encontrado em depósitos, grandes extensões de terra ou rocha dentro das quais está escondido. Os trabalhadores usam picaretas, pás e máquinas para extrair pedaços brilhantes, que em seguida são dissolvidos em um ácido especial que separa o metal dos sólidos. Depois, outras substâncias são removidas dele por fusão ou com flora gasosa. Após esse processo, o ouro é verificado quanto à pureza. 99,9% é a referência. Pronto, agora está pronto para uso, seja como uma joia ou parte de um dispositivo eletrônico. Os metais mais raros da Terra também vieram das estrelas. Estou falando de ródio e irídio, que são várias vezes mais caros que o ouro, não por causa de sua beleza, mas por seu valor prático. Por exemplo, ambos podem transformar gases nocivos em inofensivos, e 90% da demanda deles recai sobre o mercado das montadoras de veículos, principalmente na fabricação de catalisadores automotivos. Eles são necessários para limpar gases nocivos. Quando as substâncias tóxicas produzidas durante a combustão do combustível entram em contato com esses metais preciosos, se transformam em suas formas mais seguras. Uma microcamada de ródio e irídio é aplicada nas paredes do cilindro do catalisador. Ouro, platina, ródio e irídio são os metais mais caros. Mas e os mais duráveis? É um pouco complicado determinar um vencedor porque a força de cada um depende de 4 critérios. Primeiro, resistência à tração, que é a capacidade de resistir ao rasgo. Por exemplo, a massa de modelar tem baixa resistência à tração porque pode ser esticada facilmente em diferentes direções. Entre os metais, o tungstênio é talvez o menos elástico. Outro critério é a resistência à compressão. E aqui, o cromo é um dos mais fortes. O terceiro é a resistência ao escoamento. Para testar isso, é necessário fazer uma haste ou viga de qualquer metal e tentar dobrá-la e quebrá-la. Aquele que mostra maior resistência tem um alto nível.
E o titânio é muito bom nesse aspecto. E o último critério é a resistência ao impacto, que mostra o quão forte é o elemento quando é derrubado ou atingido. Aqui é o ferro que mostra um bom resultado. Cada metal tem seus próprios pontos fortes e fracos. O cromo, por exemplo, tem uma alta resistência à compressão, mas fica fraco se você tentar esticá-lo. Portanto, as pessoas fazem ligas metálicas para combinar seus pontos fortes. Ok, aprendemos sobre os metais mais raros e caros. E os outros elementos? Qual é a substância mais rara do mundo? Conheça o ástato. Existem cerca de 25 gramas dele encontrados em todo o mundo. A taxa de seu decaimento é igual à velocidade de sua formação. Portanto, sua quantidade na natureza não muda. Ele foi descoberto no fim do século XIX, mas ainda agora, depois de tantos anos, sabemos pouco sobre esse elemento. Em 1869, o criador da tabela periódica, Dmitri Mendeleev, soube que havia uma certa substância numerada 85 no grupo dos halogênios. Este conjunto de não metais inclui substâncias como flúor, cloro, bromo e iodo. Portanto, o ástato é considerado o mais pesado de todos os halogênios conhecidos e o mais semelhante aos metais. Tem um baixo ponto de fusão e conduz mal o calor e a eletricidade. É quebradiço na forma sólida e possui uma cor escura. Ainda hoje, os cientistas não conhecem todas as suas propriedades. É quase impossível encontrá-lo na natureza, mas os químicos aprenderam a sintetizá-lo artificialmente. Não se sabe ainda como usar esse elemento porque ele é muito radioativo. Mas em alguns laboratórios foram realizados experimentos usando o ástato para tratar doenças da tireoide. O meteorito Fukang tem quase a mesma idade do nosso sistema solar, 4 bilhões e meio de anos. Este é o meteorito mais caro do planeta, composto de metais e olivina, um cristal que é chamado de pedra cósmica preciosa. Ele foi dividido em pedaços que foram vendidos um a um. O preço total foi de $1.800.000. Em Nova Orleans, você pode saborear um sorvete pelo preço de um apartamento em Nova York. A sobremesa de morango do restaurante Arnaud serve morangos, especiarias, hortelã e baunilha. Todo esse esplendor é acompanhado por um anel de ouro branco com um diamante rosa de 7 quilates. Uma porção custa quase $4 milhões. Por $3 milhões, você pode comprar 3 carros esportivos legais ou uma coleira para o seu cachorro. Mas se escolher a segunda opção, terá que pagar um adicional de $200 mil. É que 1.600 diamantes na coleira brilham tão lindamente e seu amigão fica irresistível. Ei, todo mundo adora dinossauros, especialmente o colecionador, que recentemente comprou um esqueleto de Tiranossauro Rex em um leilão por $32 milhões. Ele recebeu um conjunto petrificado de 200 ossos. A propósito, este dinossauro foi apelidado de STAN, Sistema Universal de Gerenciamento de Resíduos. Esse é o nome que a NASA deu ao seu novo banheiro espacial para astronautas. O negócio é complicado e os engenheiros gastaram $23 milhões para fazê-lo funcionar. Ei, lembre-se de abaixar o assento quando terminar. O chá da Hong Pao é 30 vezes mais caro que o ouro. Um pote dessa bebida vai custar $10 mil. As folhas de chá são apanhadas apenas dos galhos superiores de árvores antigas, extremamente raras. Um colecionador da Nova Zelândia comprou uma pena marrom e branca por $7 mil. Ela pertencia ao pássaro Ruia, que já não existe mais no planeta. Os especialistas confirmaram que a pena era verdadeira, não foi um peru comum que a deixou cair. Digamos que você tenha $90 mil. Compraria um carro, um apartamento ou faria uma viagem de iate ao redor do mundo? Com esse dinheiro, um apaixonado por insetos do Japão comprou um enorme besouro lucano para sua coleção. Dizem os especialistas que esta água mineral tem um sabor suave e cheiro fresco. A garrafa mais cara é feita de puro ouro 24 quilates e custa $60 mil. Existem mais baratas, sem um invólucro precioso. Elas são vendidas por meros $3.600. A própria água vem de 3 fontes, nascentes da França e de Fuji e de geleiras na Islândia. Tchim, tchim! Como fazer qualquer coisa custar uma fortuna? Adicione diamantes. Esta calça jeans é vendida por $1.300.000. E tudo se resume às pedras preciosas nos bolsos de trás. $250 mil. Isso é quanto um esmalte de unhas pode custar. Para deixá-lo verdadeiramente luxuoso, os criadores adicionaram 267 quilates de diamantes negros a ele. Em 1927, o capitão Charles Lindbergh pilotou seu avião sobre o Atlântico.
O retrato do piloto foi então impresso em 200 caixas de fósforos. Em 2019, um colecionador comprou uma delas pelo valor recorde de $6.000 e pagou mais $13 pelo frete. Você sonha com um skate absurdamente caro? Compre o Golden Skateboard, que custa $15.000. Sim, é uma peça totalmente funcional feita inteiramente de ouro. Como brinde, você receberá luvas de algodão que não deixarão arranhões na sua preciosa superfície. Não se preocupe com o ouro que perder ao fazer suas manobras insanas. Ei, tudo fica melhor quando coberto de ouro. Esse é provavelmente o lema daqueles que criaram o teclado mais caro do mundo. Seu preço é de $4.500. As teclas são cobertas com uma seiva da árvore de laca japonesa e polvilhadas com pó de ouro. Opa, você foi descuidado e agora tem um pouco de pó de ouro no chão? Que bom que existe um aspirador de pó de $22.000. Ele não é apenas potente, mas também adornado com 3.700 cristais Swarovski. Quando você for à Itália, não deixe de experimentar a pizza Luiz XIII. Esse prato é rico em calorias, mas sua carteira perderá $12.000. A massa leva 72 horas para crescer, e a lista de ingredientes é incrível. 3 tipos de caviar, lagosta e a melhor mozzarella. A propósito, o restaurante tem serviço de delivery. Aí, depois de terminar, você pode colocar as caixas de pizza vazias em um saco de lixo de marca. Ele custa apenas $1.950 por unidade. Pelo lado positivo, é a prova d'água e tem uma alça de ombro. Agora, onde você deve depositar esse saco? Claro, numa lata de lixo dourada, que custa de $10.000 a $15.000. Mas você terá que se esforçar para encontrar uma, pois foram feitas apenas 25 peças, e todas foram vendidas há muito tempo. Uma empresa australiana fez um rolo de papel higiênico de $1.300.000. Ele tinha 3 camadas, era durável e banhado a ouro. E sim, foi dado em uma caixa de presente. Caramba, por esse preço eu acho que eu gostaria que fosse reutilizável. Mas vamos pular os detalhes. O peixe de aquário Aruanã custa mais de $400.000. Sua cor platinada é o resultado de uma rara mutação genética. Na Ásia, esse peixe é considerado um símbolo de riqueza. Você acha? Um conjunto destes grampos custará $80. Eles são folheados a ouro e vendidos em caixa de veludo. E podem ser usados não apenas para prender papéis, mas também como decoração para uma gravata ou camisa. Os apaixonados por pesca irão apreciar a isca Haskell Minnow Giant. Ela foi feita de cobre em 1853. É a primeira isca com cauda móvel. Em 2003, foi comprada por um colecionador por mais de $100.000. Esta bicicleta não tem conquistas esportivas, nem é garimpada por antiquários, mas é banhada a ouro 24 quilates e vendida por insanos $390.000. Um empresário indiano comprou uma placa de carro de 1 dígito registrada em Dubai. Ela custou $9 milhões. Quando ele entregou o cheque, admitiu que tinha uma coleção de placas exclusivas. Os sapatos Passion Diamond demoraram 9 meses para serem criados. Adornados com 236 pequenos diamantes, possuem 2 enormes pedras preciosas de 15 quilates no centro. Não é à toa que o preço é tão impressionante. Nada menos que $17 milhões. Esta Kombi Volkswagen 1969 de brinquedo é uma joia. Entre os colecionadores, seu valor é estimado em $150.000. E o preço aumenta a cada ano, pois agora existem apenas 2 dessas rosa-choque. Você gostaria de ter um jogo de gamão por $5 milhões? Esse jogo de tabuleiro é feito de quase 7 quilos de ouro e decorado com mais de 60.000 diamantes pretos, brancos e amarelos. O jogo de xadrez Jewel Royale é quase 2 vezes mais caro, $9.800.000. As peças são feitas de ouro e platina e decoradas com pérolas, diamantes, rubis e safiras. Esta cama vai custar $6.300.000. Ela é feita de madeira e 107 quilos de ouro maciço. Se necessário, a cabeceira pode ser cravejada com diamantes. Ei, por que não? Se a primeira opção de cama é adequada para um palácio real, esta provavelmente foi feita para uma nave espacial. Graças à tecnologia magnética, flutua acima do chão e pode suportar o peso de um bisão adulto. Você pode comprar esta para seu quarto por $1.600.000. Ah, o bisão vem separadamente. Apresentando os hashis mais caros. O conjunto inclui 2 pares deles, esculpidos em jacarandá e polidos à mão. Eles custam $400.
Agora, se você não sabe em que gastar seu dinheiro, eu estou precisando de uma ajudinha. Caso contrário, talvez você compre cadarços de ouro por $19 mil. Se achar demais, considere adquirir a versão alternativa em prata, que custa apenas $3 mil. Está indo para a praia? Por que não leva estes chinelos? Eles são brilhantes e pintados à mão com ouro 18 quilates. E também tem uma forma quadrada incomum. O preço? $18 mil. Ah, e já que você está indo para o litoral, aqui está uma das toalhas de praia mais caras. Ela é muito macia ao toque e custa $530. Nightingale of Kuala Lumpur não é o nome de uma ave rara. Trata-se de um vestido de $30 milhões. Criado em 2009 e adornado com 750 diamantes. O enfeite principal é um enorme diamante em forma de pera, bem no meio dele. O que é luxo verdadeiramente? Talvez um pente de $10 mil? Ele é feito de ouro rosa e vendido em uma caixa de couro de avestruz. Se você decidir comprá-lo, seu nome será gravado nele. Roberto, Ana, Priscila. Apenas imagine. $3.800.000. Este é o preço da bolsa de diamantes das 1001 Noites. Para criá-la, os joalheiros usaram 4.500 diamantes e gastaram 8.800 horas. Graças à alça, que é uma corrente de ouro, você pode carregá-la em forma de coração no ombro. Fica a questão do que colocar nela. Cláudio Ptolomeu foi o cientista que criou o primeiro atlas impresso do planeta. Seus amigos o chamavam de Claude. O livro se chama A Geografia. Em 2006, um colecionador comprou uma das 3 cópias restantes da obra, por $3,9 milhões. O livro tem cerca de 500 anos. Esta guirlanda de Natal é feita à mão e tecida com as melhores e mais exóticas plantas, mas vale $4.600.000. Não por causa das bagas de Hera, folhas de eucalipto e talos de mirtilo. A coroa é adornada com 40 diamantes e rubis. É melhor não pendurá-la na porta da frente. A orquídea Shenzhen Nongqi é o Frankenstein do mundo das flores. Por 8 anos, os pesquisadores a cultivaram em laboratório. E então a flor foi vendida em um leilão por, prepare-se, $200 mil. A planta floresce muito raramente, é difícil de cuidar. Sim, exatamente do que você precisa. Ei, eu conheço alguém assim. Você já se perguntou qual é a coisa mais preciosa do planeta? A resposta a esta pergunta foi dada por especialistas da NASA. Apenas 1 grama de antimatéria custaria $62,5 trilhões. A antimatéria é uma imagem espelhada da matéria, ou seja, partículas indivisíveis do mundo material. Os cientistas conseguiram criar uma pequena quantidade de antimatéria em um laboratório